Boa noite, irmãos. Ontem, lá na casa do irmão Éder, nós havíamos começado a considerar alguns aspectos do que na teologia é chamado, recebe o nome de teodiceia. São as razões de Deus para agir como age dentro do seu propósito. E a principal questão da teodiceia é por que o Deus que é amor permitiu o mal? Por que o Deus que é perfeito possibilitou a existência de criaturas que pudessem se rebelar, inclusive? E por que ele atuou da forma que atuou até então? E designou cumprir seu propósito da forma que ele escolheu fazer. E nós vimos com bastante peso e carga específica que isso tem a ver com a glória de Deus. Nós falamos um pouco sobre como o Senhor Jesus, ele glorificou a Deus. E como que agora esse tão maravilhoso propósito dele, de que o Pai em tudo fosse glorificado, para que Deus fosse tudo em todos, né, se expressa do cabeça para o corpo, na igreja. E eu tinha tocado com os irmãos em algumas coisas dentro do Antigo Testamento ontem, que serviam para mostrar isso para nós, né? Eu acho que um dos pontos mais fortes e marcantes foi a hora que nós estávamos juntos ali diante do Senhor, considerando a seguinte pergunta: se o Senhor Jesus ficou 6 horas na cruz, como nós sabemos que ele ficou, e o problema dos nossos pecados começou a ser tratado por ele de forma cabal apenas nas últimas 3 horas, o que ele ficou fazendo nas primeiras 3 horas? Porque se o problema principal foi os nossos pecados, então não precisava de 6 horas, apenas das últimas 3. É a partir do meio-dia que há trevas sobre a terra, uma densa escuridão, e o Filho de Deus irrompe com a sua quarta frase, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E nós sabemos que o peso, o fardo do nosso pecado estava sendo posto sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas isso são as últimas 3 horas. E contudo o Senhor não ficou só essas últimas 3 horas na cruz. Ele estava fazendo algo muito mais necessário do que lidar com o problema dos nossos pecados, que também sim está incluído na sua obra, mas que não é o primeiro aspecto que ele vem resolver. E nós falamos ontem que nós somos caídos e de uma certa forma tão arruinados pelo pecado que nós achamos que se o nosso problema for resolvido, está tudo bem. Mas nós esquecemos da glória de Deus. Nós esquecemos das afrontas que o querubim caído provocou em relação ao brilho da glória de Deus, ao que era devido a Deus, que Deus não recebeu. Acho que isso ficou bastante forte para nós ontem. E nós vimos, irmãos, que há um tipo no Antigo Testamento que ilustra isso muito claro, que é a figura do sacrifício do holocausto. Eu queria ler com os irmãos hoje, a gente vai continuar de ontem, né? Eu até falei para o Maurício, eu vim pensando, coração considerando, né, tem sido uma carga que Deus tem me dado para falar sobre a questão profética. Algumas coisas ligadas ao tempo do fim, tanto vento de doutrina e confusão, eu vim com esse sentimento, mas o Senhor dirigiu ontem de um jeito que eu não pensava. O Maurício falou, você viu que ele falou, irmão, a gente nem te falou nada para falar, e eu também vim com uma intenção e o Senhor dirigiu para outro aspecto. Então eu acho que nós devemos continuar, até pelos cânticos, até pelo sentimento que o Senhor deu enquanto cantávamos aqui, nós devíamos então continuar aquilo que começamos. Eu queria ler com os irmãos alguns textos, né, e que a gente possa meditar junto na palavra, buscando nele. Vamos começar em Gênesis.
Gênesis capítulo 4. Versículo 4. Gênesis 4, 4. E Abel apresentou das primícias do seu rebanho e da sua gordura. E Elohim, Deus, aceitou a Abel e a sua oferta. Também agora no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 8. Versículo 20 e 21. E construiu Noé um altar a Deus, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E Adonai Elohim aspirou um odor que apazigua. E considerando-o, disse Adonai Elohim: não voltarei mais a amaldiçoar a terra por causa das obras humanas, porque a mente do homem se inclina ao mal desde a sua juventude. Não voltarei a cortar todo ser vivente, como hei feito. Vamos lá também em Gênesis 22. Versículo 1 e 2. Aconteceu depois destas coisas que Elohim provou a Abraão. Ele disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. E disse: toma o teu filho, o amado a quem amas, a Isaque, e vai à terra de Moriá e ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Vamos lá também em Levítico. Levítico capítulo 1. Versículo 1 ao 4. Eu estou lendo a versão textual, tá, irmãos? Porque às vezes parece Yahvé, Elohim, Adonai. Eles tentam trazer as linguagens do texto original, tá? Chamando Yahvé a Moisés, falou-lhe desde a tenda da reunião, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer uma oferta a Yahvé, oferecereis a vossa vítima de animais do gado ou do rebanho. Se a sua oferta for um holocausto do gado, oferecerá um macho sem defeito, e o trará à entrada da tenda da reunião, para que seja aceito em favor seu ante Yahvé. Apoiará a sua mão sobre a cabeça da vítima, e lhe será aceita para fazer expiação por ele. Vamos também mais em dois textos. Um é Salmo capítulo 17. Versículo 1 e 2 e 3. Ouve, ó Yahvé, uma causa justa. Esteja atento ao meu clamor. Escuta a minha oração, feita de lábios sem engano. De tua presença proceda minha vindicação. Sejam teus olhos
Vejam teus olhos a retidão. Agora o versículo 3. Tu tens provado o meu coração. Examinaste-me de noite. Passaste-me pelo crisol e nada achaste. Hei resolvido que minha boca não fizesse transgressão. Agora o último é Efésios 5. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também nos amou, e se entregou por nós, em oferta e sacrifício a Deus, como odor fragante. Vou orar mais uma vez, irmãos. Pai, obrigado, Senhor, porque realmente a Tua palavra é tão profunda, Senhor. E o Senhor nos permite estar juntos aqui para meditar diante de Ti. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor impressione-nos com a grandeza da Tua obra, com a grandeza da Tua pessoa, Senhor. O Senhor é tão grande, ninguém pode mensurar, Senhor, o tamanho da Tua pessoa e da Tua obra, do Seu profundo amor por Deus e por nós. Deus recebeu tudo o que precisava e nós também recebemos tudo o que precisávamos. Deus e nós encontramos satisfação em Ti, Senhor. Deus está feliz, os homens estão felizes, porque nós temos Cristo Jesus. O Senhor satisfaz tudo o que precisamos. Deixe-nos te ver um pouco mais essa noite. Pedimos também que o Senhor afaste as artimanhas do inimigo, amarra Satanás, envergonha Satanás mais uma vez. Amém. E glorifica o Teu próprio nome, Senhor. Amém. Deixe o nosso coração ter uma condição de mansidão para receber aquilo que é Teu, a fim de que o Senhor seja admirado, a fim de que o Senhor seja glorificado em nosso meio. Amém. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Os irmãos devem ter notado que todos os versículos que nós lemos têm uma tônica. Eles falam de sacrifício, mas não de qualquer sacrifício. Eles falam daquele mais excelente sacrifício. Muito provavelmente, como os irmãos devem ter prestado atenção, observando Gênesis capítulo 4, talvez o mais antigo dos tipos de sacrifício. Porque, irmãos, o Senhor Jesus, Ele é tão grande, e a obra dele é tão grande, que Deus não tem como falar de tudo o que Ele é e o que Ele fez apenas no ângulo de um sacrifício. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu chegava em Levítico, eu pulava esses textos, porque eu falava assim, mas que dificuldade que é isso aqui? Para que está se dando tanta atenção em como cortar, em como esfolar, em como queimar? Uma hora o sangue vai no chifre do altar, outra hora o sangue é derramado na base do altar, outra hora o animal é morto fora da tenda, num lugar à parte, sendo consumido, mas as suas partes internas é posta sobre o altar. Em outro momento, depois que a mão do sacerdote, confessando os pecados da nação, é posto sobre o sacrifício, uma parte vai para Yahvé, a outra vai para o deserto. Em um outro determinado sacrifício, o sacerdote come uma porção, o ofertante come outra, Deus recebe as partes internas. Em um outro tipo de sacrifício, você põe a oferta no altar e queima, e aquilo sobe como perfume para Deus. Em um outro tipo de sacrifício, o sacerdote, depois de queimar fora o corpo da vítima, ele tem que se banhar e oferecer parte sobre o altar, não todo. Mas para que toda essa distinção?
Irmãos, é porque, conforme nós vimos ontem, não existe só o problema do nosso pecado para ser resolvido. E eu queria que os irmãos pudessem, muito calmamente, eu quero, estar diante do Senhor para a gente junto, devagarzinho, considerar isso, a fim de que o Senhor nos dê luz. O homem foi criado no propósito de Deus para poder glorificar a Deus em todas as coisas. Quando ele foi criado, ele estava num estado neutro, ele não era caído, não tinha nada de negativo, mas ele ainda também não havia atingido o nível mais alto positivo. Ele era neutro. Quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, não só ele não alcança o ideal para o qual Deus o criou, como ele fica negativo na história. Ele vai para o aspecto de se tornar devedor. Se o Senhor Jesus tivesse vindo e pagado, como ele fez, graças a Deus, os nossos pecados, toda a nossa culpa, penalmente na cruz nos substituindo, e parasse nisso, o máximo que nós ganharíamos seria nos tornar de novo como Adão no Éden, em posição. Seria isso. Mas ainda estava faltando algo. Os irmãos estão conseguindo entender? Porque se o homem não tivesse caído, ele ainda devia a Deus, pelo ser dado à existência que Deus deu a ele, toda a devoção, todo o amor, toda a entrega, cada batida do coração, cada pensamento, cada percepção, cada filamento emocional deveria vibrar em puro amor devoto a Deus. E não só o homem, toda a criação necessitava de dar isso ao Senhor. Só quando o homem atingisse tal amor, tal devoção, ele estaria realizado no seu propósito. E Deus também teria recebido aquilo que o glorificaria, que daria a ele glória. Mas o homem não amou a Deus desse jeito, e ainda pelo contrário, transgrediu. Então ele não está nem neutro mais, não alcançou o ideal mais alto, e agora está com o saldo devedor. Alguém tem que vir pagar os pratos quebrados, a conta que ficou em aberto, o negativo. Mas se Jesus paga pelos nossos pecados, que foi algo que ele fez na cruz nas últimas 3 horas, e todavia ele para aí, nós no máximo voltaríamos ao estado de neutralidade, de inocência. Mas não alcançaríamos diante de Deus uma posição de agradá-lo. Está dando para entender isso, irmãos? Está dando para entender? Se estiver difícil, a gente tenta explicar melhor. Eu quero muito que a gente possa tocar nisso. O homem precisava ser agradável a Deus. Ele precisava glorificar a Deus através de coisas que dessem excelência ao Senhor. Por isso que o maior mandamento da lei é o quê? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Isso é a coisa mais importante, não há nada que se compare a isso. Porque essa é a vindicação de Deus para receber glória, que lhe é devida. Porque ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, para o louvor da sua glória. Deus é egocêntrico, embora não seja egoísta. E em Deus o egocentrismo não é pecado, como nós vimos hoje. Por quê? Porque quando Deus se ama, ele está amando o que é perfeito. Em nós isso é errado, porque quando nós nos amamos, nós estamos amando a imperfeição. Em Deus não. Quando ele se ama, ele está amando o que é perfeito. E no caso de Deus, se ele não se amasse, isso seria pecado. É o inverso no nosso caso. Porque quanto mais honroso algo é, quanto mais digno algo é, ele deve receber o louvor devido. Deus é sábio o suficiente para saber que não há nada que se compare a ele. E que a saúde moral de todo o universo depende, irmãos, de ele ser glorificado. Quando ele é glorificado, todas as coisas estão em ordem. Tudo alcançou o objetivo final para o qual existe. Mas se isso não é atingido, não alcançou o máximo. E aquele que sabe fazer o melhor, o bem, e não faz isso, está pecando. Então, essa questão de Deus receber todo o louvor
é a coisa mais alta que pode acontecer. Mas agora o homem não deu isso a Deus. E além de não dar isso, ele deu o que é negativo. Ele ficou devedor. Jesus vem resolver o problema do pecado. Mas o problema do pecado, ele está resolvendo na cruz nas últimas 3 horas. É só nas últimas 3 horas em que ele não passa a chamar Deus mais de Pai, mas de Deus. Os irmãos já notaram isso? Quando ele abre as palavras na cruz, ele fala, Pai, perdoe-lhes. Ele se dirige a Deus como Pai. Nas últimas 3, quando as trevas irrompem, e quando ocorre a separação entre ele e Deus posicionalmente, porque Deus agora está tratando como juiz, e a Cristo como uma criatura abandonada, ele não se dirige a Deus mais como Pai. Ele fala, Deus meu. Porque a partir dali é o nosso problema que está sendo resolvido. Nas últimas 3 horas. Mas nas primeiras 3, ele não estava mexendo ainda conosco. Ele estava resolvendo uma outra coisa muito mais importante do que eu e você. Fala, ô irmão, mas eu achei que eu era a coisa mais importante. Eu achei que tudo que ele fez foi por amor a mim. E ele nos amou, irmãos. E que amor profundo foi esse? Mas isso não era a primeira coisa mais alta que ele veio resolver. Por quê? Nós vimos ontem. Quando Satanás, como a textual traduziu bem em Ezequiel 28. Estou recapitulando com as coisas para a gente poder seguir daqui. Ezequiel 28 diz que aquele querubim ungido, que estava no Monte Santo, no brilho das pedras de fogo, Deus diz assim, perfeito era dos seus caminhos, até que se achou em ti iniquidade. Na multiplicação do quê? Comércio. Oi? Comércio. As palavras na João Ferreira falam comércio, na multiplicação do teu comércio. Mas o hebraico fala, no muito multiplicar das tuas contratações. Se encheu o teu interior de violência e pecaste. Então, se é multiplicação, indica que isso durou um tempo muito longo. Essa rebelião durou um tempo entre as hostes celestes. E essa palavra hebraica, contratação, ela tem a ideia de um leva e traz, de uma notícia que você fala aqui, para alugar e conquistar pessoas para a sua causa. A mesma palavra é usada na atitude de Absalão, a gente viu ontem, quando ele se colocava na porta da cidade para poder instigar uma rebelião contra o seu pai. E ele fazia o quê? As pessoas vinham falar com ele e falavam assim, ele dava um suspiro, né? Ai, sua causa é boa. Quem me dera se eu fosse Senhor dessa terra? Porque a tua causa é boa. Mas o problema é que não tem ninguém que seja por você. Se eu tivesse uma chance, eu mostraria o que eu sou capaz. E aí diz o texto que assim ele contratava o coração do povo. É a mesma palavra usada no hebraico para a atitude de Satanás. Satanás começou a propor uma outra ideia. Satanás começou a fazer com que a criação duvidasse que Deus receber glória é a melhor coisa. Por que não? Será que Deus é realmente confiável? Então, irmãos, vamos dizer assim, quando Satanás fez isso entre os anjos, nas milícias celestes, quando o cabeça dessa milícia traiu o amor, Deus nunca recebeu 100% a glória que ele deu. Esses anjos vieram de Deus, o ser deles depende de Deus, mas eles não deram a Deus o louvor da sua glória. Não amaram a Deus, está entendendo? De todo o seu ser, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. A mesma coisa que aconteceu entre os anjos agora é trazido para a raça humana quando a mesma sugestão é feita a Eva. É assim que Deus disse. Não comereis da árvore do jardim? E aí aquela dúvida com relação ao amor passa ao coração dos homens. O cabeça da raça humana cai. E nem um homem até então havia amado a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Deus nunca havia recebido, irmãos, o louvor que lhe é devido. Os irmãos estão conseguindo entender? Não é uma questão que agora o homem caiu só e o homem vai para o inferno. É que tem uma coisa que Deus, como Criador, ele merecia receber. Ele nunca havia recebido. Ninguém havia glorificado a Deus um pouco mais alto da sua existência. Ninguém havia amado a Deus de todo o seu coração.
de toda a sua alma, de toda a sua força. E o que o Senhor Jesus está fazendo nas primeiras 3 horas, então, na cruz? Se o problema do nosso pecado está sendo tratado só nas últimas 3. Nas primeiras 3, onde a comunhão entre o Pai não foi rompida ainda, ele está se dando a Deus em devoção total. Para poder dar a Deus o que é direito de Deus. E que Deus nunca tinha recebido de criatura nenhuma. Deus nunca foi amado sem dúvida no coração das pessoas. Deus nunca tinha sido, está entendendo, irmãos, querido e devotado no coração, 100%. Nunca, ninguém nunca deu isso a Deus. Então Cristo está ali pendurado no madeiro, naquelas primeiras 3 horas, como que dizendo ao Pai, com a minha vida e a minha morte, eu te amo. Não há nada nos teus caminhos, não há nada nos teus feitos que nem sugira no meu coração duvidar de ti. Nós vimos ontem no Salmo 22. E a tipologia disso aí tudo, irmãos, é o holocausto. Porque qual é a característica do holocausto? Qual é a característica mais marcante dele? Além do cheiro. Ele era queimado inteiro. Ninguém comia. Era uma oferta que era colocada e quando ele queimava, Yahvé respirava um cheiro, e a palavra hebraica usada para subir, porque holocausto vem do hebraico, olá significa aquilo que sobe como perfume. Então quando Yahvé respirava o cheiro, aquilo era um cheiro de perfume que o satisfazia. Está falando da satisfação a Deus, de Deus receber o que é devido a Ele. Está vendo isso, irmãos? Deus recebeu o que é devido a Ele. Então quando Deus sentia aquele cheiro, aquilo era como um aroma agradável. Não sei se os irmãos sabem, talvez aqui todos os irmãos sabem, eu vou falar porque talvez alguns não saibam. Das 5 ofertas de Levítico, só 3 são chamadas de cheiro suave. Porque elas não estão tratando com o pecado. Elas estão tratando com dar alegria para o coração de Deus. Elas estão lidando principalmente com alegria para Deus e comunhão para os homens. Então isso é agradável. A oferta de holocausto, a oferta de manjares e a oferta pacífica, são de cheiro suave. As outras 2, que é a oferta pelo pecado e transgressão, são chamadas de oferta de destruição do fogo. Ali não é usado o cheiro de agradável, não é usada a palavra agradável, é usado um outro tipo de queimar, é um queimar de destruição. Enquanto o queimar da primeira oferta é um queimar de alegria, de contentamento. Daquilo que ainda não está lidando com o pecado. Está lidando com Deus receber amor, irmãos, devoção no coração da criança. Então, já que nenhum anjo, nenhum homem havia amado a Deus e se devotado a Deus dessa tal forma, Cristo Jesus se torna homem. E a primeira coisa que ele faz, e entendo isso aqui com todo o temor do meu coração, só é maravilhosa a nossa salvação porque ela também está incluída em agradar o coração de Deus. Se não fosse a alegrar o coração de Deus, não tenha dúvida, irmão, o Senhor Jesus não teria morrido por nós. A vontade do Pai, a satisfação no coração do Pai vinha em primeiro lugar em tudo para Ele. Em tudo, em absolutamente tudo. É que nós somos pecadores. Nós achamos assim, se Ele resolveu o nosso problema, está tudo bem. O que importa é eu não ir para o inferno. Mas nós nos esquecemos que Deus tem algo a receber ainda, que ninguém tinha dado. Ninguém havia amado a Deus dessa forma. E o holocausto representa isso. Aí, sabe o que é interessante? Ele queimava a gordura. O que é a gordura do animal? A gordura é a energia da vida acumulada. A energia se acumula, se torna gordura. Se a gordura está se queimando inteira, significa que toda a força, toda a energia dessa vida está se consumindo para a alegria de Deus. Você está se preocupando em glorificar a Deus. Irmãos, isso parece assim que... Eu não sei se impressiona vocês, mas eu penso, o que seria a nossa vida se nós vivêssemos essa condição? Se o homem não tivesse caído, tivesse dado isso a Deus. Por exemplo, quem aqui acordou hoje, igual eu perguntei ontem, eu volto a perguntar. Você acordou hoje e cada fibra do seu ser vibrou pelo amor de Deus? Você pensou em amar a Deus com cada parte da sua mente hoje?
tudo que você fez, cada força desprendida pelo seu corpo, foi em devoção a Deus? O que seria o mundo, irmãos? O que seria a existência se nós vivêssemos esse estado, essa condição? Porque foi para isso que nós fomos criados. E enquanto o homem não atingir esse ideal, ainda que o pecado seja resolvido, ele ainda tem isso. Deus ainda tem que receber algo. E Jesus, porque uma coisa também muito simples, é muito fácil falar que nós amamos a Deus quando tudo está bem. Mas você sabe onde o amor verdadeiro é provado? Na dor, na morte. Se você com vida e até a morte ama, ali está Deus. Nas primeiras 3 horas, Cristo estava se dando a Deus não como oferta pelo pecado. Nas primeiras 3 horas, ele era o sacrifício em aroma suave. Não ainda lidando com o problema do nosso pecado, mas dando a devoção que Deus merecia receber na vida e na morte, e nunca tinha recebido de coração nenhum, nem de arcanjo, nem de anjo, nem de homem, nem de ninguém, irmãos. Portanto, nosso Senhor Jesus é totalmente digno. Porque ele foi o único que amou a Deus com tal profundidade. Amém. E é interessante, porque no sistema de sacrifícios que Deus revela, o que você viu quando a gente pega o primeiro sacrifício feito após a queda do homem? Qual é o primeiro que abre tudo? O holocausto. Na era antes do dilúvio, o holocausto encabeçou tudo. Abel ofereceu as primícias da gordura do seu rebanho. Isso fala de um sacrifício que queima inteiro para Deus, é o holocausto. No dilúvio, depois do dilúvio, logo após o dilúvio, qual é o primeiro tipo de oferta que é feita? Noé oferece holocaustos. Quando chega a época de Moisés, para não mencionar os patriarcas, quando Deus vai abrir o sistema de sacrifícios em Levítico, qual é o primeiro que cabeça tudo? O holocausto. Quando Jó, ainda entre a era patriarcal e a era de Moisés, oferece sacrifício pelos filhos, falando de uma condição do coração, falando de uma condição de devoção, porque, irmãos, não toca você que Jó era um homem tão santo e piedoso, que ele tinha impressões dos crentes do Novo Testamento. A lei de Moisés não lidava com os tratos externos do homem. Ela só falava de se alguém matar, se alguém roubar, então aí pecou. Ela não lidava com os aspectos mais interiores. Precisava de um Novo Testamento com essa moça. Mas Jó andou tão perto de Deus, que qual era a preocupação dele? Ele disse que eles levantavam-se e ofereciam holocaustos pelos seus filhos, porque ele dizia, pode ser que em alguma coisa eles tenham pecado no coração. Então ele oferecia holocaustos. Porque o holocausto está falando da devoção do coração. É muito interessante que na era antes do dilúvio, pós-dilúvio, na era patriarcal de Jó e dos patriarcas, no encabeçamento do sistema levítico, o holocausto vem sempre em primeiro lugar. Eu não sei se eu consigo impressionar vocês com isso, irmãos. Por que Deus enfatiza esse sacrifício em primeiro lugar? Porque Deus está querendo que o nosso coração aprenda uma coisa. Nós achamos que o problema principal é o nosso pecado. Mas nós nos esquecemos de que ainda que eu não tivesse pecado, Deus merece receber algo. Deus merece ser amado, como ele nunca foi. Até Cristo Jesus se tornou amado. Então, quando a gente cantar aqui na mesa do Senhor, dizendo tu és digno, tu és o único, irmãos, isso tem que ter uma outra realidade para nós. Ele é o único mesmo. Só ele amou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Amém. E ao próximo, ele não amou só como a si mesmo, mas mais que a si mesmo. Ele excedeu a medida da lei. Então isso não é impressionante? É impressionante que o Senhor Jesus tenha tido essa devoção. Ele deu a Deus pela primeira vez o que nenhuma criatura tinha dado. E isso repercutiu, em consequência, em algo de crédito para nós, que não conseguimos amar a Deus assim. Porque vamos entender agora, ainda que ele tivesse pago o meu pecado, e eu tivesse salvo, a questão é, quem consegue amar a Deus de todo o coração, quando eu nem sei na experiência o que é todo o coração? Tem alguém aqui que consegue medir o que é todo o coração? Na experiência?
Tem alguém aqui que sabe onde começa as forças da sua mente? Você consegue medir isso? Agora eu dei 20%. Tem alguém? Nenhum de nós conseguiria passar nesse teste. E, portanto, ainda que nós fôssemos neutros pela oferta que pagou o pecado, nós não teríamos um crédito de aceitação, de prazer diante de Deus, de dar prazer para Deus. Mas quando Cristo amou a Deus dessa forma, Ele não só pagou o nosso pecado, como Ele também nos deu um crédito infinito. Porque tudo que Ele fez agora nos cobre. Então Deus olha para cada um de nós aqui, Deus olha para o Maurício, Deus olha para cada um de nós, Deus olha para o Mauro, Deus olha para o irmão Ivênio, né? E como que Deus vê o Ivênio? Não vê só como alguém perdoado. Deus vê o Ivênio com plena alegria. A infinita alegria de Deus está totalmente sorridente para o Ivênio. Por quê? Porque tudo que Jesus deu de devoção está cobrindo a vida do irmão. E Deus está totalmente satisfeito. Irmãos, isso é maior do que ser perdoado. Não sei se eu consigo ilustrar para os irmãos, eu não estou conseguindo entender. Vamos supor que um preso tenha feito um ato, um delito, que tirou dele o direito de ele viver livre da sociedade. Alguém vai lá e paga a fiança e ele é tirado da prisão. Ele não deve mais nada para o Estado. Mas não é porque ele não deve nada para o Estado que ele tem condição, vamos supor que esse país seja a Inglaterra, de chegar diante do Palácio do Buckingham e sentar com sua majestade na mesa e comer de igual para igual. Uma coisa é ele não dever nada, outra coisa é ele ter um crédito desse. Mas o que Cristo fez não só nos deu perdão de pecados, irmãos. Ele nos deu justificação e aceitação pelo crédito da sua devoção a Deus. Eu e você levantamos de manhã e nem sabemos o que é amar a Deus direito. Não conseguimos amar o Senhor com essa força toda. Mas Deus ainda assim está feliz conosco. Mas não por causa de mim e de você, mas por causa da devoção do seu Filho, que cobre cada um de nós. Então, se você estudar os dois discursos, tanto de Pedro como de Paulo, em Atos, você vai ver a seguinte questão. Pedro fala que, em Atos 10, ele fala para Cornélio, ele diz que, através do nome de Jesus recebe remissão todo aquele que nele crê. Remissão significa libertação dos pecados. Mas Paulo, quando ele vai pregar em Antioquia, ele acrescenta um detalhe que Pedro não havia falado. Em Atos 13, Paulo está pregando e ele diz assim: através deste, de Jesus, todo que crê recebe remissão. E vocês se tornam justificados. Não é só remissão. É Paulo que vai introduzir a verdade da justificação. Você é remido, quer dizer, não tem mais culpa, mas não é só não ter culpa, você tem um crédito. Então, isso alegra o seu coração, meu irmão? Amém. Você tem ideia do que é isso? Poxa, como que é? Eu não sei, a gente tem que parar para pensar, Senhor, o que foi essa obra tua? O que foi essa obra tua? Todo aquele que nele crê não é só remido dos pecados, mas recebe justificação de tudo que vocês não puderam se justificar pela lei de Moisés. Porque a justificação diz respeito a fazer questões positivas diante de Deus. Perdão é tratar o negativo. Justificação é ter crédito de justiça por boas obras feitas que alegraram a divindade. Mas a lei de Moisés exigia e não nos dava condição de obedecer. Mas através da obediência perfeita, a devoção completa do coração do Senhor Jesus, nós ganhamos não só remissão, amém, nós ganhamos justificação. Amém. Essa é a obra do Senhor. E isso está representado não na oferta pelo pecado e na oferta pela culpa, mas na oferta do holocausto, da vida que queimou inteira, que viveu só para a alegria do coração de Deus. E por que quando a gente lê esses versículos, vê esses versículos falando dessa obra perfeita do Senhor encabeçando tudo, é o jeito de Deus dizer para nós: agora, muito mais do que perdoados, vocês são feitos justos, e a obra do meu Filho dá a condição de nós estarmos em plena harmonia, com a glória de Deus sendo restaurada. Isso é grande demais. Eu queria agora também só falar uma outra coisa para os irmãos, entendeu? Eu vou fazer um adendo aqui.
E eu não sei quanto tempo eu posso falar, não sei até que hora vai a reunião. É que os irmãos que sabem, aqui eu estou resignado. Olha. Perigoso, hein? Hã? Oi? Só falei meia hora até agora? Oh, aleluia. Eu queria considerar um ponto com os irmãos, para que eu pudesse depois, porque a coisa é tão maravilhosa, irmãos, que eu não tenho capacidade de expor. Eu gostaria de ler algumas coisas que o irmão Penton escreve sobre isso, para poder, assim, o Espírito Santo impressionar os irmãos. Mas lembra que nós lemos o Salmo 17, né? O Salmo 17, ele tem essa oração imprecatória de Davi, e os salmos, eles têm uma característica. Eles são diferentes dos outros livros quando a profecia é feita no Salmo. Nos outros profetas, quando o profeta vai falar por Deus, ele diz assim, assim diz o Senhor. Então você sabe que o Senhor veio, usa o profeta, inspira o que fala. O Salmo, ele tem um princípio um pouco mais elevado de revelação divina. Ele tem quase aquele princípio chamado de princípio da encarnação. Quase. Como Deus realmente quer se revelar. Como é que funciona a profecia do Salmo? Ela é distinta. Porque nos Salmos, como diz o irmão Stephen Cohn, é como se Deus pegasse as cordas das emoções do coração do salmista para produzir o som que ele quer que nós entendamos, dos sentimentos do seu coração. Então, quero dizer para os irmãos uma verdade assim. Se você quiser entender a verdade da morte de Cristo, você tem que ler as epístolas. Mas se você quiser sentir o que Cristo estava sentindo quando ele estava morrendo, você tem que ler os Salmos. Porque os salmos são as expressões de emoção. É o coração falando para o coração. Mas é Deus fazendo a sua voz passar pelo coração humano de forma a tocar o nosso coração, não só a nossa mente. Isso é muito importante. Outro detalhe, a forma de comunicação do salmo é diferente porque não tem um assim diz o Senhor. Dificilmente no salmo você vai ver o assim diz o Senhor. Como é que a profecia é feita no salmo? O homem está em comunhão com Deus. Ele está buscando a Deus em oração e exultação, ele vai buscando, ele vai amando, ele vai exultando à medida que ele vai adorando o Senhor, e a alma dele no movimento de ascensão vai tocando tão profundamente em Deus, que de repente ele sai de si de Deus e começa a falar. Ele vai se unindo a Deus numa união de amor e contemplação, enquanto ele fala, enquanto ele canta, enquanto ele louva, enquanto ele ora, de repente não é mais Davi falando. Davi começa a falar e daqui a pouco você não sabe onde Deus começou e Davi parou. E isso é um princípio maravilhoso, porque Deus não quer só vir sobre nós com um assim diz o Senhor, e ele ser uma coisa e nós sermos outra, no sentido de ele não ser um conosco a todo tempo, ele quer ser um conosco o tempo todo. E ele quer que nós alcancemos aquele nível que Paulo alcançou, que mesmo quando ele fala a palavra dele, dizendo assim, não tenho o mandamento do Senhor, dou a minha opinião, mas a opinião dele é fiel ao que Deus pensava. Porque significa que o Espírito Santo trabalhou tanto nesse homem, que esse homem recebeu a misericórdia de ser fiel. Então o Salmo, irmão, ele carrega essa carga, ele é feito dessa forma. E aí tem uma coisa interessante quando nós lemos os Salmos. Há Salmos que são explicitamente messiânicos. O que são messiânicos? Você vê claramente o Senhor Jesus neles. Há salmos que não são claramente messiânicos. Mas o Senhor Jesus diz que o salmo todo fala dele. Então, ainda que você não veja ali de forma clara o Senhor Jesus sendo mencionado, se você procurar com cuidado, você vai ver Cristo em cada um dos 150 salmos. E o Salmo 17 é interessante. Sabe por quê? Houve um irmão chamado Lowe, Bispo Lowe, na história da igreja, ele disse o seguinte: toda vez, como é que o Espírito Santo mostrava para os apóstolos no Novo Testamento uma profecia acerca de Cristo do Salmo? Eles estavam lendo o Salmo. Aí de repente saiu uma declaração que não cabia em homem nenhum. Então Pedro, Paulo, a hora que estavam lendo com os olhos iluminados, falaram: aqui Davi não estava falando disso. Não cabe a Davi essas palavras. Por exemplo, no Salmo 16, vou dar só um exemplo para os irmãos, eu vou falar do Salmo 17 para que eu possa ler isso que eu quero dizer para os irmãos aqui. O Salmo 16, Davi fala assim: alegra-se o meu coração, o meu espírito exulta, porquanto não deixarás minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro, cheio do Espírito Santo, em Pentecoste falando, ele cita o Salmo e ele fala assim: irmãos,
Davi não poderia estar falando dele. Por quê? Porque seu corpo morreu, foi sepultado entre nós e viu corrupção. Mas sendo profeta, falou acerca de Jesus. Então era o Espírito de Cristo em Davi. Era muito simples como é que o Espírito Santo fazia eles verem Cristo. Quando o Salmo falava alguma coisa que não cabia na vida de Davi, com perfeição, ou não podia se aplicar a homem nenhum, era a respeito de Jesus que estava sendo falado. Isso é muito claro pelo princípio do Salmo 16, mas os irmãos notaram quando a gente lê o Salmo 17, que também é o Espírito de Cristo falando? Porque Davi jamais poderia ter falado aquilo. Como é que começa o Salmo 17? Ouve, Senhor, a minha oração, que provém de lábios que não contêm dolo. Irmãos, que homem pode dizer que o seu lábio não contém nada de falso? Você acha que Davi estava falando de si? Você acha que Davi não conhecia que em pecado me gerou, me concebeu minha mãe? Claro que sabia. Então, Davi não estava falando dele. Aí depois ele diz assim, provaste-me o coração. Visitaste-me à noite e não encontraste nada em mim. Então, se Pedro e Paulo lessem aquele texto, eles iam entender. Tem um princípio lindo aqui. O Espírito de Cristo falava em Davi acerca da vida que ele viveria 1000 anos depois, quando ele se fizesse carne. É assim que os apóstolos liam. Uma declaração feita por Davi, feita por Etan, feita por Remã, feita por Gedutum, feita por Asaf, mas que não cabe em homem nenhum. Não tem como aquilo ser verdade do próprio salmista. Então eles entendiam, o Espírito de Cristo que estava no salmista, que estava nos profetas, estava falando acerca de Jesus quando ele se encarnasse 1000 anos depois. Isso é lindo, irmãos, mas ele é feito nesse princípio. O homem está contatando a Deus, orando, na comunhão com Deus, e de repente, aquele vislumbre que Davi tem de Cristo é tão grande, é tão intenso, é tão ardoroso na sua adoração, que o próprio Cristo que ele contempla fala na boca dele e toma algo da experiência dele para se fazer conhecido, como ele vai se revelar 1000 anos depois, quando ele se fizer carne. E não tem um assim, diz o Senhor, porque tem a união de amor em adoração e louvor, a ponto de que aquele que adora se torna um com o adorado. Assim deve ser a nossa adoração. Nós vamos adorando o Senhor, nós vamos contemplando o Senhor, e de repente, irmãos, as pessoas percebem que nós somos a sua expressão, o seu testemunho. Nós somos tal como Ele é, nós o somos nesse mundo. Davi chegou bem perto disso. Ele tinha antecipações do Novo Testamento no Antigo Testamento. Tão fino era a caminhada dele com Deus. E os Salmos introduzem isso. Então, esse é o princípio. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria ler com os irmãos aqui, tem um artigo sobre essa questão do holocausto, tem um livrinho aqui do irmão Penton, está tendo plástico aqui, mas tem um capítulo aqui que eu gostaria de ler com vocês, para considerar. Nós já lemos os versículos, talvez, conforme ele citar, eu vou pedir para o irmão ler um versículo ou outro que ele fizer referência aqui, mas preste atenção, irmãos, põe atenção nisso. Eu acho que se nós compreendermos quão grande é a pessoa do Senhor e o que Ele fez, que não foi, bendito seja Ele porque Ele tratou o nosso pecado, mas não foi isso só. Deus é infinitamente digno, irmãos. Ainda que nós fôssemos para o inferno, Deus era digno de receber o que é devido a Ele. Nós achamos que se o nosso problema for resolvido, está tudo certo. Nós nos esquecemos da glória de Deus. Mas Cristo não pode esquecer. Então, bendito seja o Senhor. Amém. Porque sim, Ele nos salvou. Mas Ele nos salvou com uma salvação que glorificou a Deus em todas as coisas. E por outro lado, o holocausto tem que vir primeiro, porque se Jesus não dá essa devoção primeiro ao Pai, não tem perfeição na sua obra para poder nos salvar. Se Ele vai lidar com o nosso pecado primeiro, mas Ele não deu primeiro a Deus o que Deus merece receber, como que Ele pode nos substituir? Então, nós estamos satisfeitos e Deus também está satisfeito agora. Porque ambos temos Cristo Jesus. Amém. Ambos temos o nosso Senhor, irmãos. Amém.
Nesse capítulo, esse artigo foi tirado da revista do irmão Penton, onde ele compartilhava sobre algumas figuras, sobre algumas riquezas do Senhor vista no Antigo Testamento. E esse capítulo aqui chama-se A Devoção do Senhor Jesus. Eu queria ler para os irmãos possam colocar atenção, ler para vocês aqui. Se tiver dúvida, pode parar, perguntar. Eu queria repartir um pouquinho mais esse sentimento com vocês. Ele fala assim, ó, foi dito que aquele que pudesse expor o livro de Levítico, em sua plenitude, daria um 5º evangelho ao mundo. Nós conhecemos 4. Se alguém apresentasse tudo que Levítico fala de Cristo, era como se ele estivesse dando um 5º evangelho ao mundo. Pois as 5 grandes ofertas da lei são múltiplos espelhos dispostos ao redor do Cristo central, dando 5 retratos de Nosso Senhor de ângulos diferentes. O holocausto é a vida perfeita de Cristo. A oferta de manjares é o caráter de Cristo. A oferta pacífica é a obra de Cristo. As ofertas pelo pecado e pela culpa são a morte de Cristo. Este ritual quintuplo é o primeiro retrato do Messias já dado na tipologia. As 5 grandes ofertas foram divididas em 2 classes. As ofertas de aroma suave, de odor, de cheiro suave, para aceitação. Queria só mostrar também outra coisa para os irmãos. Quando a gente lê rápido a Bíblia, às vezes não presta atenção. Você lembra que Levítico 1 que a gente leu? Qual que é a palavra-chave que aparece ali quando o sacerdote tem que pôr nas mãos sobre o animal? Irmão, para que o sacerdote... Agora, depois eu vou pedir para ler o texto, mas eu vou perguntar aqui. Para que o sacerdote tinha que impor as mãos sobre o animal? Qual que é a nossa ideia? Identificação. Para quê? Eu sempre li identificação para ele transferir o pecado para o animal. E assim está me limpado o meu pecado. Né? Mas a palavra de Levítico 1, note, seja cuidadoso. Ali não fala assim, ele imporá as mãos, confessará o pecado sobre o animal. Isso aí vai acontecer na expiação. No holocausto não. Ele impõe a mão, ele se identifica com o animal, mas a palavra-chave é aceitação. Expiação para aceitação, não para remissão. E aceitação significa que alguma coisa agradou a Deus. Deus está satisfeito com alguma coisa. A tônica não é perdão de pecados, a tônica é alegria de Deus. Então ele diz assim, ó, as ofertas de aroma suave são para aceitação. Uma expressão nunca usada para as ofertas pelo pecado. E as ofertas pelo pecado, para fazer expiação pelo pecado. Uma expressão quase exclusivamente confiada a elas. Uma classe subia para Deus como aroma doce. A outra desaparecia em um consumo de fogo ardente. Caracteristicamente, palavras distintas separam seu significado no fogo. Nas ofertas de aroma suave, a palavra significa queimar como incenso. Queimar de forma deliciosa. Nas ofertas pelo pecado, a palavra significa consumir e destruir com ira. Quando Deus está tratando o nosso pecado, irmão, não é uma coisa deleitável para ele. Por isso, o tipo de palavra que é usada para a oferta pelo pecado e pela culpa é destruição. Porque ele tem que banir aquilo da face dele. Mas quando ele vê o Senhor Jesus ainda não feito o pecado ainda na cruz, nas primeiras 3 horas, se dando a Deus, aquilo sobe como um aroma suave. Como o amor mais puro que Deus já recebeu de alguém que se tornou uma criatura. Porque Cristo não é criatura, mas ali ele estava na posição de uma criatura, amando a Deus. Para que Deus recebesse das criaturas o que glorifica o seu nome. Ora, ele vai entrar no próprio ponto aqui. Ó. O holocausto, a mais antiga e maior das ofertas. Remontando a Abraão e a Noé, e provavelmente a tudo que se deu após o Éden. Tipifica um mosaico da própria arquitetura de Deus. Ou seja, a autoimolação de uma alma humana. Quando uma alma de si mesmo, porque tem que ser voluntário,
se entrega para amar com a vida e com a morte ao seu Criador. Totalmente separada do pecado é a vida humana. Irmãos, só quero notar isso aqui para os irmãos. Não está sendo, isso aqui tem que ficar claro, não está sendo focado o pecado no holocausto. O que está sendo retratado é uma vida que foi criada e que pela primeira vez está vivendo e morrendo para a causa pela qual ela existe. Deus é o Criador, não é? Ele que nos deu o ser. Ele tem direito, então, de receber de nós o que quer que ele peça. O que quer que ele peça, ele tem direito de receber. Só que as demandas de Deus, aquilo que Deus merecia receber, nunca foi dado com 100% de integralidade. Nunca foi entregue com cada parte, com cada emoção, com cada pensamento, com cada gesto, com cada fibra do nosso ser. Ninguém, nem anjo, nem homem, deu isso a Deus. O holocausto representa a vida criada e se dando até a morte pela causa que ela existe. Glorificar Deus. É uma vida que está morrendo, não porque pecou. É uma vida que está morrendo porque está retornando ao Criador conforme ele exigiu. Ela está se desgastando inteira. Até que Deus receba todo o amor que ele deu. Isso é mais alto do que tratar o pecado. Isso visa que Deus seja satisfeito. Então representa a autoimolação de uma vida, de uma alma ao seu Deus. Totalmente separada do pecado é a vida humana, em todas as suas profundezas e possibilidades como ideal. Devolvida a Deus como ele a projetou quando criou os mundos. Outras ofertas eram alimento para os sacerdotes, no todo ou em parte. Outras, como a oferta pacífica. O sacerdote podia comer uma parte. Esta oferta era alimento somente para Deus. Somente Deus a consumia, e Deus a consumia inteira. Então, o primeiro retrato de Cristo da Bíblia é a imagem repentina de uma vida sem pecado. Porque o holocausto encabeça tudo. Ele é a primeira das ofertas em todas as dispensações. Ele é um tipo da vida de Cristo sem pecado, contudo morrendo, não para tratar pecado. Para amar a Deus como Deus merece ser amado. Oferecerás um macho sem defeito, Levítico 1:10. Os rabinos calcularam 50 defeitos possíveis, qualquer um dos quais desqualificaria o sacrifício. 5 defeitos na orelha, 3 na pálpebra, 8 nos olhos e assim por diante. O holocausto, porém, ia mais longe, a fim de verificar a perfeição interna, bem como a simetria externa. O animal era esfolado para que pudesse ser examinado completamente por dentro e por fora. Ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. Levítico 1:6. O esfolar e arrancar a pele tornava a vida nua. Trazia à tona, por meio da dor, o que realmente estava dentro. A nossa verdadeira condição só aparece quando a gente está debaixo de pressão. Né? É muito fácil falar que a gente ama, que está tudo bem, enquanto a gente está aqui, né? Só irmãos aqui na reunião, está tudo bem. Mas, irmão, quando a coisa acontece de uma forma de tragédia na nossa vida, quando coisas que nós não estamos prevendo nos oprimem, aí aquilo que está dentro de nós de verdade aparece. Quando esse animal é esfolado, quando ele é machucado, aquilo que está dentro aparece. No caso do Senhor Jesus, cada coisa que ele vivenciava, cada pressão que ele sofria, só dava uma oportunidade para demonstrar quão maravilhoso ele era. No nosso caso, né? Se fosse, não precisava nem passar pressão. Se fosse colocado aqui uma câmera que projetasse nosso pensamento no dia de hoje, para todo mundo ver o que todo mundo pensou, irmãos, acho que a gente não olharia mais para a cara um do outro aqui, a gente fugiria da reunião. E ninguém teria coragem de querer se encontrar mais. Nem nós queremos admitir toda a feiura que está dentro de nós, todo o desconcerto que está dentro de nós. Mas o Senhor Jesus, o esfolar e arrancar a pele tornava nua a vida interior, e os segredos mais profundos da alma vinham à tona.
Nosso Senhor Jesus não possuía apenas a beleza moral externa, que o tornou a admiração do mundo, um cordeiro sem defeito e sem mancha. Mas, quando foi esfolado, peneirado pelos homens, peneirado por Satanás e peneirado por Deus, todas as suas entranhas e vísceras, porque o que hoje, depois dos gregos, nós chamamos de coração, os hebreus chamavam de rins, de vísceras. Então, a parte da mente que a gente hoje liga ao cérebro não foi assim sempre. Eles achavam que a parte das emoções e pensamentos eram os rins e as entranhas. Então, quando aquele animal era lavado por dentro das entranhas, significa que ele está sendo examinado na fonte das emoções, na fonte dos pensamentos. Na fonte dos pensamentos. Lá em Apocalipse capítulo 2, o Senhor Jesus fala assim: então sabereis que eu sou aquele que sou da mente e os rins, diz a expressão hebraica. E João usa a palavra rim porque ele está escrevendo num grego meio voltado para o aramaico. Então ele usa o termo que os hebreus usavam, rim. O rim era tido como a sede das emoções, dos pensamentos mais profundos. Quando Deus mandava lavar o rim, ou então tirar para fora aquelas entranhas, era para dizer assim: vamos ver, por fora você pode parecer bonitinho, mas como é que você é por dentro? Será que cada parte da sua emoção, da sua alma, amou a Deus como Deus merece ser amado? Então, aqui o irmão diz assim: quando o Senhor Jesus, o nosso amado Senhor, ele era peneirado por Satanás, pelos homens e por Deus, qual era o resultado? Ele continua falando. Todos os seus pensamentos, emoções, vontade, todos rasgados, passaram pelo teste. As Escrituras registram o esfolamento do sacrifício da seguinte forma, no caso de Cristo. Seu juiz foi obrigado a dizer: não acho nele crime algum. João, capítulo 19, versículo 4. Seu traidor disse: pequei, traindo sangue inocente. O príncipe desse mundo, o tentador, veio e nada achou nele. João 14. Todavia, agora aqui que é o ponto, irmãos. Incalculavelmente e mais importante é o esfolamento feito por Deus. Não só Satanás, os homens, testaram o Senhor Jesus. Havia um perscrutar de Deus sobre ele. O esfolamento feito por Deus, quando o Salmo 17, verso 3, falando o salmista pelo Espírito de Cristo, diz, era Cristo falando o salmista: provaste-me o coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada encontraste. Irmão, isso é muito fino, porque quando a gente fala do coração ser provado, quem é que pode conhecer cada viela da sua própria alma? Nós sonhamos porque o nosso subconsciente se projeta na forma de sonho. É um jeito da alma reciclar toda a bagunça que está dentro de nós. Eu lembro de uma vez, aqui os irmãos conheceram o irmãozinho, né? Ele estava em Baltimore. Eu lembro que o Gerson contou isso, eu fiquei assim: meu Deus, que coisa impressionante. Eles estavam comentando sobre um caso muito grave de assassinato que havia acontecido na cidade ao lado. E aí eles todos falando: que coisa horrível, que coisa horrível. E o irmão ali também falando, ouvindo eles falarem aquilo. Aí depois terminou a conversa, terminou a janta, foi todo mundo dormir. No outro dia cedo, a hora que eles iam tomar café, o irmão tinha orado e falou: irmãos, eu gostaria de pedir perdão aos irmãos. O que aconteceu? Pedir perdão pelo quê? Porque ontem, enquanto nós falávamos do caso do assassinato, estávamos sim alegres, porque no nosso caso Deus nos guardou de cometer essa loucura. Então estávamos alegres pelo guardar de Deus, mas um filamento muito fino de prepotência brotou no meu coração. E por causa disso, o meu subconsciente arrogante fez que isso saísse na forma de sonho enquanto eu dormia. Enquanto eu dormia, aquele desequilíbrio de orgulho sutil se projetou na forma de um sonho. E o Espírito Santo foi ofendido.
Tem uma expressão curiosa do Salmo 16 falando do tipo de exame que Deus fazia com Cristo, irmãos. Porque a gente pensa às vezes, por isso que eu falo, nós precisamos ler o Salmo muitas vezes, entendendo as relações subjetivas. Porque o Salmo são as emoções de Cristo, expostas nas circunstâncias que ele vivenciou. Você vê as dores e a angústia da cruz quando ele está lá gritando, Deus meu, por que me desamparaste? Mas se você quer saber o que ele estava sentindo naquela hora, você tem que ler o Salmo 22. Você tem que ler o Salmo 88, que é o salmo mais triste da Bíblia. É o único salmo que não termina com nenhuma nota de alegria. Todos os salmos terminam com alegria. O Salmo 88 termina em treva e angústia. Você não vê um raio de esperança saindo da boca do salmista. Aquela treva que o salmista está falando, que ele foi lançado, se tornando estranho aos homens, aos seus amigos, desamparados por todos. Todos os meus conhecidos são trevas. Aquilo era a hora da cruz, irmão. E o Espírito Santo vai começar a mostrar para nós o que Jesus estava sentindo no seu coração. No que diz respeito à vida humana do Senhor Jesus, Salmo 16 tem uma expressão que ele diz lá. Ele fala assim, eu vou até pedir para os irmãos ler comigo, vamos lá. Versículo 7. Diz assim, lembra que o Salmo 16 é o Espírito de Cristo falando em Davi. Isso não é só uma interpretação minha. Isso aparece em Atos capítulo 2, quando Pedro diz que Davi não falava de si mesmo no Salmo. Enquanto o Salmo 88 termina sem nenhuma nota de alegria, o Salmo 16 é o único Salmo que não tem uma tristeza sendo narrado. Porque o Salmo 16 é o Espírito de Cristo falando da relação dele com o Pai. De como ele viveu nessa terra diante de Deus. E aí, irmão, é só alegria. Tudo que Cristo provou em relação à sua vida com Deus era só alegria. Não tem uma nota de tristeza nesse salmo. É o salmo mais feliz da Bíblia. Ele começa com alegria e termina com alegria. Mas o Salmo 88 é o salmo mais triste. Porque o Salmo 88 é a profecia do que o coração do Messias estava sentindo quando ele estava tomando o nosso lugar no Calvário. Aquela angústia do Salmo 88 era nossa. A alegria do Salmo 16 agora é nossa. Porque ele provou o Salmo 88 por nós. Mas no Salmo 16 tem essa tônica falando da vida dele, do examinar interior da sua vida humana em comunhão com Deus. E ele fala assim no versículo 6. 7. Bendirei a Yahvé que me aconselha. Ainda nas noites me corrigem os meus rins. A ideia aqui, quando ele fala de corrigir, a palavra corrigir, na verdade aqui, significa que quando Jesus ia dormir na madrugada, em vez de ele ter um sonho perturbado como o nosso, por causa das anomalias da nossa alma, por causa que as coisas que nós somos por dentro são tão feias, que o cérebro, para nos defender da nossa monstruosidade, joga para o subconsciente, e fica tudo lá guardado, e a hora que você está dormindo com as potências do corpo relaxadas, isso aparece na forma de leitura mental, e você sonha tudo. Você já reparou que a maioria dos sonhos é tudo bagunçado? Exceto aqueles que Deus dá como visão, quando quer falar com nós com profecia, sai tudo bagunçado, fulano é ciclano, né? Você não tem nada ordenado na hora que está sonhando. Por quê? Porque está tudo bagunçado dentro de você. Emoção desajustada, consciência não purificada. Coisas que você pecou, que ofendeu a Deus, que a consciência tentou alertar, não foi ouvida, não foi obedecida. Ambivalência. Querendo uma coisa que não pode. Fazendo coisas que não quer. Então nós somos uma complicação. E aí, para defesa, a própria ciência já confirma isso. O cérebro vai lá e apaga certas coisas. Joga para o subconsciente, vai para a reciclagem e fica lá. Só que a hora que você dorme, a parte consciente que serve de barreira para isso,
abre. E as coisas bagunçadas passam como leitura. Às vezes como um apelo do seu interior para você resolver coisas que não estão tratadas. Mas durante o dia, se você ficasse com isso tudo na cabeça toda hora, você enlouqueceria. Você pararia um hospício. Então a defesa normal que existe é jogar isso para o seu subconsciente. Aí o que acontece? Você dorme e fica tudo bagunçado. Dificilmente você ouve Deus. Você vê releituras de situações não resolvidas dentro de você. Mas quando o Senhor Jesus dormia nas horas da noite, os seus rins, que fala da sede mais fina da consciência com a mente, ele fala, eles eram instruídos. A ideia aqui no hebraico, segundo o Elitier, o hebraísta, é que eles eram adestrados. Mesmo enquanto ele dormia, o Senhor Jesus, enquanto ele dormia, o Espírito do Pai conseguia prescrever no seu sonho as coisas todas que ele devia fazer todo dia. Todas as alegrias que Deus havia sentido acerca dele naquele dia. Ninguém teve um sono tão maravilhoso como o nosso. Até durante a noite os meus rins são adestrados. Ele dormia e não acontecia confusões. O sono dele não era perturbado. As pessoas têm que tomar remédio para dormir, porque tem problemas nos rins, na alma. É muito feio, muito bagunçado. Mas o Senhor não. Até durante a noite, os meus rins. A ideia é que, os irmãos hebraístas dizem que a ideia é que o rim já está perfeito, mas ele é refinado. Naquela hora que o corpo descansa, a alma recebe aquela sutil ministração de Deus. O profeta, Deus tinha que colocar ele para dormir, para ele sonhar, porque os irmãos estão entendendo? A alma está tão inclinada às potências da carne que Deus não consegue falar com ele, tem que pôr ele para dormir. Eu até falo com os irmãos, tem irmãos que falam assim, Deus falou comigo em sonho. E aí ele acha que isso aí é o supra-sumo, né? E Deus falou com ele em sonho. Não todos presentes, irmão. Se Deus falar com qualquer um de nós aqui em sonho, nós temos que receber. Mas, infelizmente, se você achar que esse é o melhor jeito de Deus falar com você, está muito enganado. Geralmente, Deus fala com uma pessoa em sonho, no nosso caso, porque nós somos carnais, sensitivamente presos pelas inclinações do corpo caído. E Deus fala de um jeito e de outro, como dizem Jó, a gente não ouve. Ele dá um sossega na gente para dormir, e aí ele consegue abrir nosso ouvido, falar e nos fazer sonhar. É o nível mais básico de comunicação com Deus, é quando ele tem que falar com alguém em sonho. Se um profeta é mais avançado, aí Deus começa a falar com ele em visão, acordado. Se ele avança um pouco mais, num êxtase, porque ele interage no mundo espiritual e no físico ao mesmo tempo. Você vai ver isso no provérbio de Daniel. E no caso de Moisés, Deus não precisava fazer nada disso. Ele fala para Miriam, para vocês eu falo por meio de sonho, de enigma. Não é assim com o meu escravo Moisés. Ele vê a forma do Senhor. Mas no caso do Senhor Jesus aqui, a ideia não é que Deus está fazendo ele dormir para Deus conseguir falar com ele. É que os rins dele já eram perfeitos. Mas durante aquele sono tranquilo, de uma consciência que nunca falhou, que por isso pode dormir em paz, o Pai conseguia com doçura adestrar os seus sentimentos internos. Prescrever de antemão tudo o que ele vivenciaria no outro dia. Então ele acordava como o homem mais feliz de manhã. Lembra do Salmo 50? Yahvé, o Senhor meu Deus, me desperta todas as manhãs. Desperta-me como os eruditos, para que eu ouça. E aí ele falava, né, em João, o próprio Pai me tem prescrito o que dizer e o que fazer. Era a experiência. Os seus rins, provados por Deus, aí é o Salmo 17, provaste nas horas noturnas. Na hora que você... Outra coisa, a hora noturna é a hora que você está sozinho. É a hora que ninguém pode te influenciar mais. Está só você e Deus. Né? Tinha uma frase curiosa do irmão Nicholas Lee. Ele falava assim, talvez você se ache um bom homem, mas na calada da noite você levará a mão ao próprio coração. E quando você o fizer, você se descobrirá extremamente imundo. O
Salmos é um livro que fala da nossa psicologia, da nossa alma, dos sentimentos. Só que aqui está falando dos tipos de sentimentos e profecia que havia em Cristo. Eu queria até encorajar os irmãos a gente ler os Salmos com essa ótica. Você vai começar a ver quão belo eram as coisas internas do Senhor Jesus. Essa vida, irmãos, deu para Deus tudo que Deus merecia receber. E aí ele pode falar, quando tu me provaste, olha, não achaste nada. Ele passou pelo teste, irmãos. O diabo não achou nada nele. Os homens não acharam nada nele. Mas o próprio Deus, o olhar todo perscrutador de Deus, não encontrou nada nele. Pelo contrário, só achou deleite. Só achou aquilo que podia dar satisfação. Isso é o holocausto queimado inteiro. Amém. Então, quando nós louvarmos o Senhor, eu não tenho capacidade de impressionar os irmãos como eu gostaria. Isso é algo tão caro no meu coração. Porque eu não sei se eu posso ter a concordância de vocês. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai andando na vida cristã, por um lado, eu acho que os irmãos vão concordar comigo, a gente vai vendo quão doce é o Senhor. Por outro lado, nós vamos conhecendo quão trágico é a nossa própria pessoa. Quando a gente é muito jovem, não se conhece muito bem, e eu não sou nem um velho aqui, né? Tem irmãos aqui que já são encanecidos. Por exemplo, o Mauro já está com o cabelo mais grisalho, a barba mais branca. Bendito seja Deus. Quando eu conheci ele... Bisavô já. Quando eu conheci ele estava com o cabelo mais preto. Mas não é verdade, amado. Quando você vai andando na vida espiritual, por um lado o Senhor vai se mostrando mais doce. Conforme os cabelos vão ficando mais brancos, o Senhor vai ficando mais doce. Por outro lado, a nossa desilusão conosco mesmo vai aumentando. Porque nós vamos entendendo as coisas internas. Nós vamos vendo que nós não só fazemos coisas erradas, nós somos um erro. Nós somos o erro. O problema é o que somos, não é só o que a gente faz. E aí a gente vai descobrindo que o Senhor não só faz coisas certas. O Senhor é tudo retidão. E Ele vai ficando mais doce, Ele vai ficando mais atrativo, Ele vai ficando mais amável para nós. E nós vamos cantando aquele cântico do Charles Wesley com mais realidade. Tudo que posso carecer, acho em ti e muito mais. Quando caio, vens me erguer. Mudas em sorriso os meus olhos. Justo e santo é o nome teu. Injustiça apenas sou. Vil e pecador sou. És verdade, graça. Que contraste. Que maravilha que nós tenhamos um Salvador assim. Amém. Ele não só é bom em tudo que faz, Ele é a bondade encarnada. Ele é a perfeição de Deus para nos socorrer na nossa imperfeição. Aleluia. Então, quando a gente cantar, né, que Ele veio, que Ele se deu como aroma suave, isso tem que ter um outro peso para nós. Não é só porque Ele resolveu o problema do nosso pecado. Não, Ele foi além disso, Ele excedeu isso. Ele, pela primeira vez, deu para Deus o que Deus merece receber e nunca havia recebido de ninguém. Para concluir, o capítulo está aqui, tem muita coisa muito linda aqui. Eu gostaria de depois recomendar para os irmãos que não leram, não compraram, que lessem esse capítulo. Tem 3 capítulos aqui falando sobre a obra de Cristo, impressionantes. Mas eu estava falando para o Maurício que ao ler esse artigo do Ron Penton, para concluir, eu queria dizer isso para os irmãos. Quando falava-se do holocausto queimado inteiro, segundo tudo que eu tinha estudado na Bíblia, eu falava, mas é precioso, né? Então é a vida que se derramou toda. Não ficou nada sem ser consumido. Então eu estava lendo aqui, o irmão Penton joga uma pérola que eu não sabia. Talvez alguns irmãos aqui já saibam, já tenham lido a Bíblia muitas vezes e repararam, mas eu não sabia disso. Às vezes a gente tem leitura viciada, a gente já lê achando que já viu tudo e não presta atenção nos detalhes. E ele chama atenção para um detalhe. O holocausto era queimado inteiro, é verdade. Mas tinha uma coisa do holocausto que era preservada, que o sacerdote tinha que pegar para si. Aí eu falei, nossa, o que será que é isso? Era a pele do animal. A única coisa que ficava do holocausto era a pele. O que fala a pele?
A pele era para ele fazer uma veste. Enquanto a vida, representada na gordura, na carne queimada, a pele representa aquela parte da vida que não é destruída, que se torna veste, que se torna cobertura. E o que é isso, irmãos? Isso é a justiça de Deus em Cristo, com a qual nós somos vestidos. Ele viveu uma vida inteira devota a Deus, consumindo-se por Deus, e como resultado ele nos legou uma cobertura eterna. Um crédito. Deus não só vê o Daniel agora perdoado. Deus vê uma justiça colocada sobre mim, do tamanho de todo o mérito que há no seu filho. Deus está totalmente satisfeito. Não há nada mais que precisa ser feito, irmãos, para que Deus tenha alegria conosco. Então, eu só queria falar isso para os irmãos, que nós tenhamos um sentimento assim de embevecimento quando nós falarmos da obra do Senhor Jesus. Sabe, que nós possamos meditar não só que Ele pagou o preço dos nossos pecados, mas que Ele deu a glória que era devida a Deus e que Deus não havia recebido de ninguém. Ele se ofereceu a Deus como aroma de sacrifício suave. Cordeiro perfeito. O cordeiro da consagração. O holocausto queimado no altar. Eu queria agora terminar com um versículo. O último versículo. Vamos lá em 2 Pedro. Isso para mim foi muito precioso, porque, poxa, quantos anos da minha vida eu analisei a obra do Senhor Jesus como algo que Ele veio para tratar o problema do meu pecado. E é verdade, irmãos, não estou negando isso. Mas eu lembro que quando eu estava meditando na palavra, eu falei, puxa vida, é verdade, mas Ele ficou 6 horas na cruz e tudo que Ele resolveu do meu problema foi nas últimas 3, o que Ele está fazendo nas 3 primeiras? Ou então por que as trevas não caíram sobre Ele desde as primeiras 3 horas? Ele estava fazendo alguma coisa, porque não é possível que 3 horas passou sem nenhum significado para o céu. Mas eu não consegui dizer o quê. Por quê? Porque eu achava que o único problema é resolver o meu problema. Eu não conseguia ver a preciosidade, a dignidade de Deus. Eu não conseguia ver o tamanho do amor do Senhor. Então, quando o Senhor fica aqueles 2 períodos de 3 horas na cruz, Ele está cumprindo as 2 tábuas, e não só a segunda. A segunda tábua é por causa dos homens. E Ele vai resolver o problema dos homens no segundo período de 3 horas. Mas nos primeiros 3, Ele está demonstrando com a vida e com a morte que Ele não possui outro Deus. Que não importa o jeito que Deus o trate, Deus vai sempre receber devoção. Esse é o nosso amado e digno Senhor. Amém. Capítulo de 2 Pedro 1. Quando Pedro fala no versículo 1 e 2... ele vai dizer que essa justiça agora é preciosa. Simão Pedro, um escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, hão alcançado uma fé igualmente preciosa que a nossa. Pela justiça, hão alcançado uma fé igualmente preciosa. Aos que pela justiça do nosso Deus, a justiça de Deus, a justiça que Deus proveu, é a capa que restou do animal queimado, é a pele que restou que o sacerdote agora se cobre, com a qual ele faz o seu casaco. Aquela parte, porque a veste fala da virtude. A vida de Cristo se desgasta para Deus. A virtude, o mérito dessa vida desgastada para Deus é para nos cobrir. A minha, você, irmão, que levanta de manhã e nem sabe o que é amar a Deus direito.
Ah, Senhor, isso é tão grande. Irmão, pare e pense só um segundo. Se Cristo não tivesse amado a Deus de todo o seu coração, o fato de você acordar de manhã e ter uma leve inclinação de não amar a Deus já era o suficiente para você merecer ser banido eternamente da face daquele que merece, por ser seu Criador, todo o seu amor. Mas a gente acorda de manhã, como é que a gente acorda? Minha experiência, acordo de manhã já estou preocupado com muita coisa, com muitos afazeres, com muitas coisas que não são aquilo que deveria ser o que ocupava o meu coração. Vai dormir sobrecarregado de preocupações muitas vezes. Nós falhamos na devoção, irmãos. Mas graças a Deus, alguém devotou-se a Deus por nós. Amém. Alguém deu todo o amor que nós não conseguimos dar. E nós estamos seguros nesse amor. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está não diretamente em nós, mas está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque, como diz aquele cântico que eu acho que os irmãos conhecem, nós cantamos muito. Teu envolvente amor, Pai, jamais acabará. Por que Deus nunca vai deixar de nos amar? Porque Ele não nos ama de forma direta. Deus está alegre e feliz conosco porque tem alguma coisa nos cobrindo. Tem alguma coisa que sempre alegra a Deus, que nos cobre, que faz um ponto de contato entre nós e Ele. Teu envolvente amor, Pai, jamais acabará. Centrado está em Cristo, tal grande amor sem par. Mas como Cristo, que é o Filho, nos colocou nele, então, por meio do Filho, nós somos totalmente amados. Por meio do Filho, embora Satanás venha nos acusar diante de Deus, que olha que servo fraco, que frouxo, não conseguiu nem ler a Bíblia direito, foi ler a Bíblia e dormiu, deu sono. Não conseguiu nem parar para poder orar. Olha como que os pensamentos dele se desgovernam enquanto ele diz que vai ter comunhão com você. Algumas acusações nem sabe que Satanás nos acusa. Mas tem outras, irmãos, que ele nos acusa que a gente nem sabe. Nós seríamos condenados apenas por esse deslize. Seria necessário, seria possível. Mas porque Cristo deu toda a devoção que eu e você não dá. E essa devoção, essa vida queimada inteira, resultou em uma pele que nos cobre. Nós estamos plenamente aceitos diante de Deus. A palavra-chave do holocausto é orar a mão sobre o holocausto para que o sacerdote seja aceito. Nós estamos plenamente aceitos. Muito, muito mais do que perdoados. Estamos reconciliados. Amém. Mais do que reconciliados, estamos justificados. Amém. Estamos com crédito. O tamanho da justiça de Deus. Amém. Amém. Eu acho que é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Que o Senhor mesmo continue falando no nosso coração. Amém.